Olá, ascendentes! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós falaremos sobre um assunto que está em alta aí, que está deixando todo mundo louco, né? Falaremos um pouco sobre o coronavírus, Coronavirus! os impactos que ele está tendo nas nossas vidas, na economia, qual a nossa opinião sobre o que deve ser feito e tudo mais. E para isso, estou aqui com o Gabriel Opa, e com o Guilherme. Opa, estamos aqui com esse grupo de especialistas em se fuder. Especialistas em absolutamente nada. Exatamente. E vamos começar falando um pouco sobre como estamos lidando com tudo isso. Então, Guilherme, Tá solta a voz aí, meu foda. querido. Tá foda o bagulho. Tipo, por enquanto eu tô trampando e tinha faculdade, né? Então a faculdade já cortou nessa quarentena. Essa coisa que eu queria perguntar, quando que foi oficial o início da quarentena? Alguém tem esse dado aí? semana Acho passada, que se não me ninguém engano, o sabe. Dória já decretou. Ah, foi Semana... decretado realmente quarentena? Achei que era Sim, o só um Dória lance. decretou. O Dória decretou até 7 de abril, podendo prorrogar para 12 de abril. É porque Os shoppings aqui, eles vão até dia 30, né? a gente já Caralho. estava vivendo a quarentena antes do decreto, né? Então, porque, tipo, a minha faculdade, ela parou faz bem muito tempo, e, tipo, no trampo, como eu, tipo, trampo no escritório, assim, de uma cozinha industrial, então, tipo, tem fornecedor de carne, tem a galera, os clientes, então, tem, tipo, 200 pessoas, eu tipo, trampo direto com várias pessoas do mercado, Não, então, mas isso tipo, não. Isso foi decretado como serviço essencial. Eles não, não, tipo. sim, mas eu tô querendo dizer que eu já vi esse impacto sendo acontecendo muito antes de ser decretado. Então, tipo, tinha Sim. muita empresa já falando que ia diminuir o fluxo, ia começar a fazer home office. E aí, Sim. tipo, eu já comecei a ver, ficou meio, sabe, ninguém sabia quando realmente começou a quarentena, né? Então, tipo, Semana passada que o Dória decretou. uhum. Não me Então, lembro qual o tipo, dia, mas foi semana passada ou retrasada, por aí. a É, gente, só pra deixar todo mundo. É verdade, a gente tem que deixar isso bem claro aqui pra todo mundo. Que a gente tá gravando esse episódio no sábado, dia 28. Então, tipo, todas as informações que a gente tem, assim, são da nossa cabeça e foram tiradas até esse dia. Porque mais pra frente, obviamente, vão ser novas informações sobre o vírus, então pode se desatualizar muito rápido. Então, só pra se a ter uma gente falar noção. alguma besteira, pode não ser só porque a gente é idiota, né? Mas também É, porque também tem a pequena possibilidade de estar Cara, desatualizado. eu tava lendo ontem que a Itália teve quase 1.000 mortes em um dia só do coronavírus, velho. Tá certo. Essa semana inteira foi de 800 mortes por dia. A semana inteira. Ma- Eu Mano, achei. mas tipo, tá certo, lá é um país de idosos e tudo mais, mas, cara, quase 1.000, acho que foi É 939, muito. quase 1.000 mortos, cara. então, tem Quase muitos, 1.000 mortos, tem cara. muitos A motivos. gente, a gente perdeu um pouco da. Como é que se diz? Da compaixão, né? Porque, tipo, tudo bem que são velhos, nojentos, que tem que morrer logo. Não, Eu mas eles estão, na Itália, eles estão, tipo, os mais velhos estão dando lugar para os mais novos nos aparelhos, né? Você vê isso daí que tá acontecendo? lá. Sim, mas é o voto de Sofia. Isso é tipo uma. Não é uma lei, né? Que se fala. O voto de Sofia é aquele lance de, tipo, os mais novos primeiro. Se tem duas pessoas morrendo, você, ó, aquela ali vai viver mais que você, então. Vai Tipo, contribuir É, mais para. mas eu contribuí mais, eu sou bilionário, eu posso dar toda a minha fortuna. é, Mas voltando aqui, o Guilherme já deu uma perspectiva dele de como também. está sendo, né? A vivência com a pandemia, com a quarentena, tudo mais. E quanto a você, Gabriel, como que tá sendo, cara? Então, cara, não foi a primeira pandemia, né? Teve a Ebola também não foi tão grave assim, mas teve aquela H1N1, a H1N1 foi bem parecido. Não foi Uhum. tão, não tomou proporções tão assim, como eu posso dizer, Alarmantes.
alarmantes, né? Porque realmente o coronavírus ele vem se mostrando um vírus muito forte, tem Ele mutação também é muito mundial, rápida. né? O H1N1 também foi, só que a gente estava numa época que não era tão disseminada a internet, né? 2009 era O, bem fraquinho. o H1N1, pra você ter uma noção, nem o YouTube existia em 2009. Então, acho que Certeza? não tinha. Foi de 2010, se não me engano. Ou 2009 ou 2010, se não me engano. Continue. Posso estar falando merda, mas eu acho que é isso. Tenho quase certeza, mas continue. Então, a gente já passou por isso, né? Já passamos por isso e Foi o que eu tô 2005. fazendo. É, Desculpa cortar, foi mas 2005 o lançamento do YouTube. sim, mas ele também não era tão forte em 2009, né? Em 2009, tipo, você tinha poucos canais, assim, como hoje. Hoje, em comparação, tem muito mais, entendeu? E muito mais bem feitos e muito mais sobre esse tema. Uhum. Então, sei lá, cara, eu tô tentando me desestressar, ler algumas notícias, me interar sobre o mercado, mas é difícil não ter interação social, cara. Com certeza. Bem difícil. Partindo aqui da minha visão sobre tudo isso, eu acho que a parte mais difícil de tudo é filtrar as informações. Né? Porque, infelizmente, mesmo num momento como esse, a gente vê aquela velha guerra de narrativas, né? Onde muitos querem apenas ter a razão por N motivos, né? Sim, Então, pessoalmente, eu tô sempre buscando estudos, informações de todos aqueles que têm realmente algum embasamento para falar sobre, né? Não vou sim. pegar a informação de um biólogo, tal, alguém que é formado nisso, tal, e negar aquilo com base no que o Zé da Esquina falou, né? Obviamente. É. Eu, comumente, eu fico mais em casa, realmente, estudando várias coisas, dentre elas o mercado financeiro, né? Então, contato social realmente exterior da minha parte é pontualmente, né? E na maioria das vezes final de semana. Mas eu confesso que ter algo que simplesmente te proíbe de sair de casa e fazer tudo que você realmente gostaria já Faz traz ter um mais estresse. vontade, parece. Exato. E traz um estresse muito grande, né? Sim, cara, nossa. Na Nem me mídia, fale. o que eu costumo pesquisar é a progressão da doença e o Sim. desenvolvimento de vacinas e as pesquisas sobre a cloroquina. Porque de resto a gente vê muito sensacionalismo, né? Muito terrorismo, mano. Cara, eu acho o seguinte. As vacinas, em média, elas demoram cerca de 10 anos para sair no mercado. Mais ou menos A cinco. do corona... Sim, Realmente, de 5 a 10. Aí o coronavírus, a gente está tendo uma progressão de casos, uma progressão de tratamentos também. A Hum. cloroquina, ela é usada no tratamento para malária e nós estamos utilizando ela para tratamento de uma gripe, entre aspas, nova, uhum, que tem surtido efeitos. Mas o que eu acho que pega muito, né? Que vai pegar, que a gente não pode também deixar de esquecer, é a questão da economia. sim. É, a economia hoje, né, ela já estava fadada, né, a ter como eu posso dizer, Era em Recessão. recessão, realmente. essa queda, né, essa queda. Então você Uhum. vê, em toda a crise de 2008, a gente teve seis circuit Uhum. breakers. Circuit breakers é quando a bolsa cai num patamar tão extremo que ela interrompe suas negociações durante um tempo, né? Então, por exemplo, ela caiu 10%, vamos parar 20 minutos, 15, vamos parar meia hora, mais ou menos assim, né? Para vocês terem uma ideia, a Bovespa ontem encerrou na base de 73 mil pontos. É bem distante dos 120 mil que a gente vinha vendo
de alta, assim, na verdade. Isso se reflete muito as medidas que estão tendo no governo. Então, ele está tentando tomar medidas mais rápidas, mais enérgicas, né? Porque 2008 foi uma quebradeira do caralho, e se o Fed realmente deixasse para tomar a iniciativa depois, provavelmente teria colapsado tudo, cara. Vocês Então, que, vocês que manjam mais de economia agora, na minha concepção, esse momento em que tá tudo quebrando é o melhor momento para se começar, não é? Pra depende. se começar, não, irmão. Não, para Não, tipo, para você comprar as ações, que eu digo para Sim, você isso é. começar, porque para sim, obviamente para mas, começar você tem que começar a ter esse conhecimento há muito tempo atrás, mas tipo, eu digo, agora não sim, é um momento para você comprar algumas ações que caíram, sim, mas investir, eu, mas parar. eu, como eu falo assim, ó, isso aqui não é uma recomendação de investimento. O que que a gente está tendo em paralelo com o Covid-19? A gente está tendo uma guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita com relação ao petróleo. A China não parou de exportar o nosso minério da Vale, né? Só que os índices do minério lá também caíram um pouco. O que que a gente pode tirar de lição disso? Esperar um pouco, né? Ver o que está acontecendo e já se alocar, né? Pegar pequenas coisas. Mas ter um pouco de dinheiro em caixa, porque provavelmente poderá cair, né? Lembrando que isso aqui não sou assessor, não é uma dica de investimento, é o que eu tô vendo. Ele pode cair, né? Por quê? Se essa guerra comercial entre a Arábia Saudita e Rússia se intensificar, os preços do barril de petróleo vão baratear. E aí a gente vai poder ver boas companhias petrolíferas com um valor muito baixo, que vai poder entrar. Assim Uhum. como agora a gente está vendo enormes companhias com valores legais por um preço bacana, a gente vai também conseguir ver empresas que não são tão boas assim também com valor bacana. Então, agora eu aconselho, se você, por exemplo, vamos supor que você esteja interessado em entrar agora. Eu aconselho você a estudar um pouco, ter um dinheiro em caixa e ir estudando empresas que você quer comprar, entendeu? Uhum. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Se ele durar na base de um mês, muito provavelmente a gente possa se recuperar mais rápido. Se ele durar mais que um mês, muito provavelmente a gente entre numa recessão ainda pior, né? Porque o Fed vai ter que injetar ainda mais dinheiro Uhum. e vai ter que esticar o prazo dos bonds, e aí o Banco Central já vai também ter que entrar com umas medidas tipo aquela do Fed que injetou 2 trilhões na economia, aí fudeu tudo. Bem, dinheiro a gente vai pagar R$ 200 um quilo de arroz. Sim, sim, e o risco disso tudo é a Nossa. inflação, né? É a inflação Exatamente. que a gente pode ter. Exato. É Então, claro que a questão dos R$ 200 um quilo de arroz foi um exagero, né? não, Mas a verdade é mas que a pode superinflação realmente na inflação. a superinflação dos anos 80, 90 foi isso aí, cara. Você ia no mercado, o bagulho tava R$ 10, você ia no mesmo dia mais tarde, tava 200, Bom, 100. A superinflação desses anos nos 80 e 90 foi assim, cara. sim. Uhum. Então, isso pode chegar, voltar. Não Hum, diria que vai voltar, né? Porque o Fed, ele tá fazendo de tomando tudo, medidas. tá desesperado, né? Tá. Mas então, a grande questão no começar a investir agora é que é preciso reconhecer as empresas que terão potencial de recuperação real, né, Sim, após isso. Então, você não pode simplesmente pegar e sair comprando ação porque está barato. Você precisa ter uma análise criteriosa para identificar aquelas empresas que vão sair dessa crise e que vão sair mais fortes ainda. tipo a Ah, Oi. Você consideraria a Oi uma empresa forte? De maneira alguma. Entendi, mas então, a Oi, ela é uma das empresas que está operando no negativo.
E o que que isso reflete para a gente? As empresas estão, essa empresa em si está muito barata. Ela tem um potencial de valorização porque ela já comunicou que tem inúmeras empresas interessadas. E com isso, se ela fechar essa negociação, eu esqueci o nome da empresa que está interessada, ela vai quitar, ela vai conseguir quitar as dívidas e vai ter 3 bi em caixa. Então, quer dizer, se essa negociação realmente ocorrer, ela vai estar super valorizada. Não tenho Oi de maneira alguma no meu portfólio, não tenho. Eu acho que esse ramo de investimento como eu posso dizer, internet e tudo mais, é um ramo perene, só que essa empresa em si, não sei, não sei. Tem Uhum. empresas melhores no ramo, entendeu? A Claro. minha visão acerca disso é que nós temos que nos basear, principalmente quando se trata de investimento, nosso capital, em graus elevados de certeza. A gente sabe que não há garantias para nada, né? Sim, Mas é importante nos atermos a um certo grau de certeza. Então é fato, caso haja essa venda da Oi, existe uma grande possibilidade desse cenário que você projetou ser real. Uhum. Mas a questão é justamente essa compra ser efetivada, né? então, a Oi, ela se reflete para mim como se fosse uma Netflix, né? Uhum. A mensalidade da Netflix não paga o que ela tem de despesas, né? Então, como eu disse anteriormente, é uma empresa que ela opera no negativo, cara. Sim. Ela Tem opera várias fazendo empresas, né, plano. que isso é uma coisa comum, não é? Tipo, se não me engano, a Nubank também é no negativo, não é? Eu sou totalmente leigo, mas eu acho que eu vi O uma. Nubank tá no negativo, cara. É, que ela 300 fechou. bi, se não me engano. É, então, eu fiquei tipo, caralho, a empresa tá no negativo e, tá ligado? Eu tô colocando dinheiro nela. Mas aí que tá. Nunca se analisa só um dado antes de efetuar uma compra, né? Ele fala em questão de, tipo, ele deixa reserva de emergência, ele coloca dinheiro lá, entendeu? É, Porque tipo, comprar pão. A Nubank não tem capital aberto. Ela Uhum. não- Então, esse é o problema dos unicórnios, né? É. Então, assim, às vezes você pode ver que uma empresa ela está com uma dívida muito grande, né? Por exemplo. Aí, se você olha, poxa, mas essa empresa parece tão boa e está com uma dívida dessa. Mas se você analisar toda a prospecção dela, vários outros dados, você vai ver que aquela dívida ali para ela não é muita coisa, entende? Sim, Então é necessário se ater a muitas coisas. até porque é, eu, Guilherme, não sei se o Jackson já tentou fazer Nubank. O Nubank, ele é muito Eu tenho, restritivo, cara. eu tenho, é. Ele é muito restritivo para você fazer conta lá. Então Uhum. você faz a conta, eles vão aprovar a sua conta, Tem que ter um vai, score alto. você tem que ter um score bom. É. E se você não pagar a conta em dia, vem os juros do caramba também. Sim, sim. Mas, Se não me pessoal, engano, é 14% de juros, se não me engano. Não posso estar errado. Nunca dei. sintetizando a resposta para o Guilherme, a gente já volta ao assunto central. Uhum. Agora, para um iniciante, é o momento de se estudar muito mais, analisar, ou provavelmente o momento ideal para a compra vai ser no pico mundial do vírus, que é Sim. estimado daqui a 3 semanas aproximadamente. Uhum. Teoricamente, esse seria o momento perfeito, né? Mas agora o indicado seria realmente para quem está começando só estudar, Observar. analisar todos os pontos. Beleza. Agora aqui, eu gostaria de falar um pouco também sobre alguns dados que a gente tem referente ao vírus, à Uhum. velocidade, à transmissão do vírus, né, e tudo Posso mais. puxar um dado aqui? Jogo aqui pra mesa? Não. Fique à vontade. A taxa de mortalidade, a última que foi documentada do Covid-19 era de 2,3%.
no geral, né? E com pessoas com 80 anos, com mais de 80 anos, era de 14,8%, que Sim. foi visto isso. Eu puxei outro dado mais antigo, de que em 2018 não, em 2013, a taxa de mortalidade da H1N1 era de 0,97. Então, tipo, a gente Sim. tem que ver que isso que a gente tá com um vírus bem. Pode ser um vírus fraco, mas é um vírus. Não, mas o negócio é o seguinte, a H1N1 já tem vacina, cara. Sim, mas naquela Então, época era a pandemia, entende? Que sim. são pandemias Sim. diferentes, Não, obviamente. mas Só tô você tá mostrando o dado. mas você tá comparando um período que já tinha vacina, já era tratado, entendeu? Não tava no surto de H1N1. Claro, esse vírus ele pode ser sim mais letal que H1N1, mas Não, eu só tô mostrando a taxa de mortalidade e em comparação ao que eu ia os falar, períodos. que é, Entendi. tipo, como que no período, em certos períodos a gente tem que avaliar bem as comparações, porque por mais que tenha mortalidade diferente, tinha muita fake news saindo que, tipo, a H1N1 era 1000 vezes pior que o Covid-19 e a gente não tava fazendo o escândalo, quando na verdade a gente tem que olhar que não é só ver taxa de mortalidade, a gente tem que ver se tinha vacina, como é que era, como Uhum, foi os outros dados, sabe? Isso que a sim. gente tem que tomar muito cuidado. E Sim. todo É, mundo, muitos pesquisadores dizem que isso é a maior fake news, que H1N1 é totalmente diferente, assim, do Covid-19 que a gente está enfrentando hoje. Que comparar os dois é Eu meio que tenho, estranho, sabe, no mínimo. sim. Eu tenho um dado aqui também de um doutor de Yale, é o Nicholas A. Christakos. Ele afirmou que o Covid-19 ele se assemelha muito com o H2N2. Ou seja, ele tem uma transmissão muito mais acentuada nos países de regiões extremas do globo. Extremo norte, extremo sul, mais próximos do globo. Ele teria, então, uma taxa de transmissão reduzida em países que estão mais próximos à linha do Equador. sim. Inclusive, tem um estudo que foi publicado também no jornal The Washington Post. Esse estudo é da MIT e ele diz que condições de umidade e temperatura influenciam na transmissão do vírus, que ele se espalharia muito mais facilmente em temperaturas inferiores a 17 graus. O que quer dizer Uhum. isso? O Brasil está seguro? Não, ele não está seguro. Mas também significa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente traz dados de outros países para cá. Tá? Uhum. O, eu não me recordo de onde saiu um estudo que até o Atila se baseou. Vocês se recordam de qual foi o Ca- instituto? Cara, eu não acompanho o Atila, desculpa. Saber de nome assim é complicado. Aí Mas eu deveria, eu sei que eu deveria, mas, tipo, sabe? Não, sem problema. O ponto para a gente ter uma noção de como isso é, eles fizeram um estudo depois baseado no Brasil, Sim, porque o nosso país ele tem condições diferentes, sim, sim. e se baseia de densidade demográfica, clima, a idade média da população. Então, um erro que a gente está tendo é pegar alguns dados de fora e falar, meu Deus, vai ser exatamente a mesma coisa aqui, né? isso é verdade. A gente tem que Então, tomar cuidado com é, isso e buscar sempre dados embasados, né, na ciência. eu acho o seguinte, ó. Sim, realmente até a própria gripe comum, ela é transmissível em umas temperaturas mais baixas. Uhum, Mas a grande questão é a seguinte, colocando uma política no meio. O Bolsonaro ele fez a campanha Brasil não pode parar e falou para não fechar as escolas e tudo mais, só deixar os doentes e os grupos de risco. Só que Milão já fez isso, cara. A Itália já fez isso. A Inglaterra já fez isso e deu muito mal. Pode uhum. ser pode ser que o fator tempo
e tempo, quero dizer clima, pode estar relacionado, mas, porra, não quer dizer que isso seja prerrogativo, entendeu? Que só seja só isso. Pode ser um Cara. agravante, mas, porra, né? Agora, falando aqui rapidamente sobre o que, pelo menos eu considero, também vi alguns estudos, né, alguns especialistas falando isso, que o aspecto mais perigoso do Covid-19 é o fato de que, apesar dele não ter uma letalidade tão alta, e o fato é que a maioria de nós, caso pegue, não vai morrer, o fato é que nós precisaríamos ficar internados e dependendo de respiradores, né, de respiradores. Exatamente. Isso é o que Então, mais pega, assim, e não é muito visto pelo pessoal, porque eu vejo gente falando que, tipo, é só uma gripezinha, assim, e, não é. tipo, tá ligado sei como é. que uma hora você vai precisar, não é só o grupo de risco que vai precisar de respirador, então tem estimativa chegando a 20% dos infectados vão precisar disso. Então, Sim. tipo, como você pode falar que vai morrer? E isso é uma coisa que mostra muito naqueles gráficos que foi mostrado a rodo nas mídias daquele, como é que fala? Aquele gráfico de, Barra? De barra? é, São da. isso, Uhum. que mostra muito bem naquele gráfico de barra, que mostra o nível de infectados depois de um certo período não tem leito para todo mundo. Sim. E Depois de. aí, Acho que o pico que o Mandetta estava estimando é 7 de abril a 16 de abril, uma coisa assim. exatamente, Esse Maria. vai ser o pico. O É, pico significa você ir no médico e não ter e não médico para ter, te atender. não ter nem Exato. leito, não ter Nem nada para leito. você. E aí, isso é o pior ainda. Imagina que, tipo, isso são leitos focados totalmente para pessoas que aí vão precisar do respiradouro. E tem gente que vai sofrer acidente, vai ter policial que vai levar É, tiro, vai ter gente que vai passar mal. E aí você está desconsiderando que muitas pessoas vão precisar de leito hospitalar porque bateu o carro, o policial levou tiro, ou alguém está passando mal, criança, não sei o que, e vai estar subpopulado o SUS, o sistema de saúde. E aí, como é que a gente vai fazer, tá ligado? Não é só grupo de risco que vai morrer nessa situação, entende? Sim. Isso que a gente tem Fora que as lembrar. pessoas que estão com Covid-19, né? Uhum. gente. Aí, Exatamente. Porque vai ter um fluxo gigantesco de pessoas. E é como eu e o Jackson estávamos conversando mais tarde. Você vai quebrar a perna, vai ir no hospital e vai voltar com a perna quebrada e o coronavírus. Tá ligado? Mais cedo, você diz, né? Então, mas, tipo, porque o médico não vai conseguir ir lá fazer uma cirurgia na sua perna porque ele tá cuidando de outros 20 que estão com coronavírus, com respirador, que ele precisa tá vendo, que senão vão morrer. Então, É, tipo, é meio complicado você falar isso que, tipo, é só grupo de risco. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós também vamos precisar. A gente tem que se resguardar na medida do possível. Também não é pra gente ser extremista nesse ponto de falar, foda-se todo mundo, vou me trancar em casa. é, aí que tá. A gente não pode ficar histéricos, né? Mas a gente também não pode cair no negacionismo. Então a Uhum. gente tem que encontrar um meio termo. É, é uma perfeito. outra coisa que eu vi que sinceramente me deixou abalado em um certo grau. Vixe. Deixar ela Foi, deixar o maluco abalado é foda. foi uma notícia que eu vi. Eu não me recordo em qual comunidade que é, mas em uma favela, as pessoas começaram a quebrar a quarentena porque elas estavam passando fome. Então, cara, é uma situação extremamente complicada, porque Sim. para a gente, nós temos uma certa segurança, nós conseguimos comprar quantidade de alimento suficiente para Pra passarmos um passar. período mais longo. Mas existem pessoas que compram ali diariamente o que elas vão conseguir comer. E se elas não saírem, Sim. elas não têm o que comer, cara. Se não sair pra trabalhar, é foda. É uma situação É, muito, muito complexa. deixar de almoçar para ter janta, tá ligado? E aí o pessoal não vai trampar. O cara lá não vai pagar o salário e aí não vai ser dinheiro, desempregado, com ninguém saindo porque tem vírus.
hospital cheio. É meio complicado, assim, é uma situação que tem que pensar bastante em formas assim. O governo, a pandemia é uma das poucas situações no qual o governo ele colhe o que plantou. Então ele está Sim. colhendo agora uma população que ele não deu estudo, não deu ensino de educação financeira, ele está colhendo tudo isso, cara. Dizer Então sim. se ele tivesse dado pelo menos educação, as pessoas poderiam estar melhor, elas poderiam ter uma reserva de emergência. Não adianta a gente ficar revoltado com a pessoa, a gente tá revoltado pelo motivo certo, mas com a pessoa errada, entendeu? A gente tá revoltado com a situação, na verdade, né, cara? É, porque Não disse isso que a gente está. Não, Ou que é o sim. que nós está. Eu disse que começou no rap geral. ali, você viu? Mas, então, eu tava falando com o Guilherme sobre isso mais cedo, cara, que caso a população brasileira tivesse uma educação financeira decente, creio que a maioria de nós teríamos uma reserva de emergência. Então, ainda aquele plano inicial do governo de suspender salário por 4 meses teria um impacto quase nulo na população, porque todo mundo ia ter uma reserva pessoal, né? Sim, Mas na situação como tá, cara, fica extremamente complexo lidar com isso. Sim. sim. É meio complicado, né? Tipo, depois que a água tá batendo no umbigo, que você quer começar a aprender a nadar, saca? Nossa, é horrível isso, cara. Tipo, é a melhor analogia que eu consigo pensar agora, que, tipo, a água já tá num nível crítico. Você já Quase deveria não precisa. saber nadar nesse ponto. Sim, Então, você deveria aprender a nadar logo no começo do mês, né? Que uhum. te jogaram na piscina. Mas voltando um pouco, como vocês estão passando nessa quarentena agora? Já vai fazer 2 semanas de quarentena. Ah, eu tô Vocês, desde o dia 17, cara. Vai fazer 10 dias. é, 10 vocês, dias. vocês que estavam procurando emprego, como é que vocês estão assim? Tô triste, porque queria ver meus amiguinhos. Caralho, não tem. Olha, cara, sinceramente eu continuo buscando, né? Claro, eu já não saio mais para entregar, tudo pela internet mesmo, né? Uhum. Mas fato é, caso surja uma entrevista amanhã, eu vou estar indo, cara, eu vou estar saindo de casa. Não tem como, né? E tipo, eu acho que o mais perigoso nessas questões não é o sair de casa, né? Mas tipo, geralmente a gente usa transporte público que, né? Tá bem tenso ali, todo mundo É respirando limpinho. ar. Então, Então, tipo, além de todo mundo ficar, né, respirando o mesmo ar, você acaba entrando em contato com, tipo, um banco ou a catraca ali, em que, tipo, todo mundo passa ali, espirra, passa a mão na cara e passa ali, saca? Então você tá, Esses, tipo, altamente contagioso ali, é um fluxo esses muito maior de... esses dias eu fui no mercado e sim, eu fui de máscara e tudo mais. Eu sei que a máscara não evita eu pegar, mas se eu tiver com um negócio, evita eu transmitir. Uhum. E, mano, nossa, cara, tava parecendo que tava tudo normal, cara. Ônibus funcionando, Isso pessoa que sem é, máscara cagando. Falei, mano, pô, onde vai isso, cara? a isso que é quantidade meio... que a Uhum. gente vê visitando por aí, cara, é absurdo. E é meio que aquela linha tênue que a gente tem que ver, né? De tipo, até quem pode parar e quem deve parar e quem não pode parar, saca? Porque, vamos supor, faculdade, assim, é uma coisa que, pro bem de todos nós, é ok parar, sabe? Você pode fazer EAD, você pode passar o semestre pro outro ano, sabe? Passar pras férias, puxar as férias, né? E, tipo, então tudo bem parar, tá ligado? Não tem por que você ficar num 50 alunos numa sala fechada, com todo mundo se pegando ali no intervalo. Então, tipo, é ok isso, Meu parar amigo. durante essa quarentena. Agora, obviamente, tem, tipo, policial, bombeiro, essa galera aqui que não pode parar de maneira nenhuma. Esses caras, obviamente, eles têm que continuar. Isso a gente tem essa noção. Agora o problema é até onde, qual é a linha que divide isso, sabe? Isso é muito complicado. Ah,
Porque tem Acho muita que gente que não se tocou ainda que é quarentena e tá querendo, tipo, ir pra balada, tá querendo, achando que isso aqui é férias, tá ligado? Então, tipo, aí você fica nesse, tipo, quando que o eu pessoal acho vai se tocar? Quando que começar a morrer 1.000 por dia, tá ligado? eu acho que a grande questão, resumidamente assim que a gente pode colocar, é que se você puder fazer home office, faça. Se você puder ficar em casa, fique. Serviços essenciais como É, esses, como o mercado, como polícia, hospital, no nosso estado ainda, que é o estado de São Paulo, as pet shops lá, que é Cobás, essas coisas assim, fecharam. Estão Uhum. abertos, quer dizer, que é serviço essencial. Então, cara, se não for serviço essencial, fecha, porra. Porra, mano. o ideal é, tipo, o home office é o melhor dos mundos, porque a empresa não fecha, o funcionário continua trabalhando e contribuindo, ele continua Sim, ganhando, o vírus diminui, então, tipo, sim, é uma ótima forma de combater o vírus agora, nesse momento, é o home office. sim, Então, cara. empreendedores agora têm que forçar. Tudo bem que não é toda empresa que consegue fazer home office, não tem como o padeiro Fazer ali fazer o home office. mercado fazer home office, tá ligado? As Mas máquinas não transmitem, né? Por que não tá o, robotizado tudo? o recado que eu deixo, né, é simples. Se você puder, fique em casa. Se você não Exato. tiver outra opção, se você precisa sair para sobreviver, saia, tome os devidos cuidados, se Precaução, cuide e né? cuide dos outros. E Lave para a todo, mão. e para todo Mas, mundo, mas uma cuidado. coisa que eu. Se tratando do financeiro, faça reservas. A Hum. recessão já está batendo a porta e provavelmente a pandemia não vai ser o pior que a gente vai enfrentar esse ano. Não. Então, vamos nos É, preparar. o que eu acho dos mercados, cara, por exemplo, eu fui numa rede de supermercados famosa e essa rede de supermercados famosa está contratando. Quem tá acompanhando notícias de mercado financeiro sabe qual empresa eu tô falando. E eu não tô entendendo, cara. Tem setor ali que poderia estar fechado e tem setor ali que deveria estar mais higienizado. Tipo a pada... Administrativo. tipo a padaria. A padaria todo mundo poderia andar de máscara, né? Pô, eu não quero alguém respirando em cima do meu pão, Puta, isso é caralho. Vai, verdade. Eu fui vai se comprar eu pão. como pão com Nossa. máscara. Eu tava vendo umas estimativas de uns doidos na internet, e eles Tá errado falando essa estimativa. previsão, perdão, de que, tipo, o preço de TV, geladeira, essas coisas assim que não são tão essenciais, vai começar a baixar bastante. Sim. Por questão que tá muito. Vai ficar em estoque, e aí eles têm que esvaziar e outras coisas. O que vocês acham disso? O que Eu vocês acho acham? que é o momento do ascendente comprar uma câmera, então, né? Mas é um recado para os ascendentes. Caso vocês ouçam algum barulho de fundo, cachorro latindo, alguma coisa, é porque nós não estamos no estúdio, né? Então a gente fez uma gambiarra aqui. Um home office. Gambiarra foi foda. A gente tá num home office, né? Sim. Já era home office, agora a gente tá mais home office ainda. Agora é só uma pequena. Continuando nessa brisa de previsões, como é que vocês acham que vai continuar esses dias? Porque a gente tá se aproximando do pico, tem muita notícia boa, notícia ruim aí, É, né? Que a gente tá. O negócio vai ser feio, ou vai ser. Falando aqui, eu me sinto bem otimista com o uso da cloroquina, né? Tem até uma entrevista do Didier Raoult, que ele é considerado o maior especialista em doenças infecciosas do mundo. E ele fez diversos estudos, ele estudou pessoalmente a cloroquina, e ele incentiva, assim, né, o uso médico, né, deixar bem claro, o uso médico feito por especialistas realmente, né, a administração da hidroxicloroquina junto com alguns outros medicamentos. Tem tido alguns resultados muito bons, né? É fato que
muitos dizem que por não ter havido teste em uma quantidade significativa das pessoas, tudo mais, não é algo que deva trazer uma melhora realmente nos ânimos das pessoas, mas como o próprio Didier falou nessa entrevista, não é necessário ter um grupo de 100 pessoas, dar um paraquedas para 50 delas e jogar todas de um avião para saber que o paraquedas funciona, né? Então, sabendo que o Brasil realmente está incentivando o estudo, né, da cloroquina e a administração dele, eu tenho um pinguinho de esperança, sim. Aí, o cara tá esperançoso. O que significa esse S no seu peito? Super trouxa. Realmente. Eu tenho. No recado é mais na parte econômica mesmo. A hora de ir às compras, né? Com consciência. Tem a caixa também para ir às compras no decorrer dessa crise, que é como se você estivesse indo para uma liquidação. Você vai ser sócio das melhores empresas por valores pífios. Então, agora se tratando de lado social, eu vejo aquela medida dos R$ 500 muito, muito bem, né? Espero que dê certo. Aquele fundo que o Bacen está fazendo também, de pagar 2 meses, né, de salário, né, para as pessoas de micro e pequenas empresas, também vai dar uma aliviada nas pessoas, né? Sim. Então eu acho que as pessoas têm que fazer é manter a calma. Quem não puder evitar de sair vai ter que sair. Quem tiver que sair vai ter que sair. Quem puder evitar, quer dizer, evite, né? Porque não é brincadeira essas coisas não são brincadeiras, né? Eu sei que é difícil. Essa noite estava pensando, será que eu saio para caminhar hoje? Mas o intuito de você sair para caminhar é você ver pessoas, você interagir com as pessoas. Então, se eu sair para caminhar agora, o intuito vai se perder. Então, é mais fácil fazer exercício em casa mesmo. Então, fique em casa, tente manter sua sanidade, vá ler alguma coisa, uma história em quadrinho, um livro que você quer ler, vai fazer alguma coisa, um bolo, não sei. Vai fazer alguma coisa. Não sai de casa. Só assistindo o jornal, vendo, né, esse tipo de coisa, porque realmente vai gerar um estresse enorme. Questão minha de ver assim, eu tô vendo muita coisa boa, né, em questão de no trampo, eu vejo o pessoal se conscientizando, muita gente foi para home office, os empreendedores deram essas oportunidades para os funcionários de trabalhar de home office, muita gente se conscientizando, porém, assim, como um bom estrategista, esperando o pior, eu acho que esse pico que foi projetado lá pro dia 7, dia 9, que vai acontecer aqui no Brasil, eu acho que ele vai ser bem feio. Assim, tipo, opinião minha baseada em porra nenhuma. Então, sinceramente, eu tenho mais medo do que pode acontecer. Porque uma coisa é certa, uma coisa meio que, é a minha visão, cara. E, tipo, eu acho que o mundo que a gente tá vivendo, ou viveu, ele vai sofrer um baque bem forte agora. E que, sinceramente, vamos escrever sobre esse tempo de hoje nos livros de história, porque uma pandemia dessa, mundial, realmente, que parou tudo, parou o mundo, tá parando o mundo inteiro, dia após dia, país parando, cidade entrando em quarentena, em lockdown, né? Mas eu vejo, assim como... Acho que foi o Gabriel que postou no Instagram, alguma coisa tipo, que tipo, a luz perto do fim do túnel, saca? Da luz do fim do túnel, tipo, é bem escuro antes de amanhecer. Ah, sei. Que a gente tá lutando na noite mais densa, logo chegará o dia mais claro. Exatamente. Então, tipo, eu acho que a gente tá naquela parte em que o negócio vai ficar muito feio ainda.
A gente tá, como eu tava falando com o Jackson, a gente tá na parte em que tá todo mundo se resguardando. São poucas pessoas doentes. Tá todo mundo fazendo quarentena porque está saudável e não quer contaminar ou ser um agente transmissor. Então a gente tá numa parte boa, a gente tá todo mundo consciente em casa, não propagando esse vírus. Porém, eu acho que quando o negócio ficar sério e todo mundo começar a ficar contaminado, aí realmente as coisas vão pegar fogo. Porque aí não vai ser o cara da padaria sem máscara, vai ser a padaria fechada porque tá todo mundo da padaria doente. E não vai ter onde comprar pão, saca? Então, eu acho, como o Gabriel falou, se prepara agora, ainda dá tempo. Faça as coisas com consciência. Não vai comprar 1 bilhão de papel higiênico sem que você só tenha um cu. Tudo bem que você caga pela boca, mas isso daí você não precisa limpar. Então, um adendo que eu queria fazer, eu tirei isso daí do Lanterna Verde, né? Que é o juramento dos Lanternas Verdes. Então, tipo assim, calhou realmente bem. Uhum. Então, ficar calmo nesse momento, porque a única coisa que a gente sabe é que vai passar. Uma frase do Abílio Diniz que ele fala muito, que acho que tirou de um familiar dele, é que não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Então, isso serve para mercado financeiro, serve para relacionamento, serve para pandemia, serve para crise econômica, serve para tudo. Serve para você ler um livro chato. Se você tá lendo um livro chato, cara, continua. Quem sabe não fique legal, quem sabe não acrescente alguma coisa, entendeu? Querendo ou não, o tempo vai passar. Exatamente. Se ele for passar, é melhor que você tenha lido um livro, não é verdade? A gente vamos tomar essa pandemia, essa causa que a gente está tendo agora como lição, para a gente ver, porque agora nós vamos colher os frutos da nossa preparação durante o tempo. Então a gente vê como a gente se preparou e, como todo mundo já disse, vai passar isso. Então a gente já toma isso como uma lição para na próxima vez a gente evoluir e se preparar melhor e ter condições melhores de passar por crises dessa. Que nesse século que a gente tá, são cada vez mais rápidas. Então, tipo, a última pandemia foi tipo há 10 anos atrás, a próxima pode ser daqui 5. Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que estar evoluindo, não só nos quesitos de habilidades, mas a gente tem que evoluir a nossa evolução. A gente tem que evoluir cada vez mais rápido e melhor. Sim, somos seres evolutivos, né? Uhum. Então, façamos o que fazemos de melhor. Dormir. Dormir e reclamar. Não, Dormir o quê? Dormir e reclamar. Fazer merda. Comer bolo e comer iogurte. Exatamente. Mas então, pessoal, o que fica é realmente isso. Vamos nos resguardar, vamos nos preparar para o pior, vamos esperar o melhor, né? E vamos evitar a histeria, também não vamos cair no negacionismo. A situação é séria, é verdade, mas a gente vai passar por isso. E no juntos. Dia mais claro, da noite mais densa. É isso aí. Tá bem? Falou, galera. Só, pessoal, comentários, críticas, xingamentos e pânico nos comentários. Qualquer coisa você manda no e-mail ascendentespodcast@gmail.com ou no Facebook, Mentes Ascendentes, no Instagram. @Mentes Ascendentes. Muito obrigado a todos. Eu despeço aqui de vocês. É isso aí, pessoal. Boa, rapaziada. Um abraço e até mais. Certo, então em 3, 2, 1. Boa tarde, ascendentes. Droga, não é falar boa tarde.